Restrições. Isso é o que toda pessoa, e principalmente as que estão em fase de desenvolvimento, precisam para que não se tornem adultos inúteis e pessoas que são extremamente babacas e falam que só tem uma personalidade forte. Porém, o que acontece quando uma empresa bate no peito e pega toda a responsabilidade de criar uma zona segura e longe de conteúdos problemáticos, porém falha miseravelmente nessa função? Antes de eu te responder essa pergunta, eu peço que você se sente na sua melhor cadeira e se prepare, pois hoje o vídeo é sobre ele, o fenômeno mais doentio da internet, Elsa Gate. Então, sem mais enrolação, já curte e hype para o vídeo chegar o mais longe possível. Não esqueça de se inscrever e sarra comigo. Daí você me pergunta: por que em pleno 2026 o cara vem falar de Elsa Gate? meu parceiro, se você soubesse que o Elsa Gate na verdade nunca se foi e que principalmente nos dias de hoje ele está tão infiltrado no nosso dia a dia que mal percebemos ele. Porém, antes disso, vamos dar ele, né, no devido contexto. Elsa Gate, como quase todo mundo sabe, foi uma polêmica que estourou em meados de 2016 a 2017 sobre canais que eram para ser infantis, mas que no fundo utilizavam desde pessoas fantasiadas até animações extremamente porcas de personagens famosos como Mickey, Elsa, Homem-Aranha, em situações fetichistas, violentas e até o Homem-Aranha grávido. São esse tipo de coisas que tinham dentro do Elsa Gate. Porém, mesmo ficando muito famoso para meados de 2016 a 2017 com as denúncias que teve, o Elsa Gate vem se espalhando na nossa sociedade desde muito antes disso. Se você tem a minha idade ou perto disso, você já deve ter jogado no Clique Jogos alguma vez. E lembra que dentro dele tinha uma série de jogos que eram de personagens como a Dora, com o dente tudo podre, a Elsa precisando fazer uma traqueostomia, e personagens muito famosos só que em situações grotescas, com imagens totalmente gráficas. Aquilo era uma espécie de Elsa Gate. E da mesma maneira que esse tipo de Elsa Gate aqui atraía a meninada mais nova, aquele tipo atraía a gente. Sem contar também que tínhamos os Content Farms, que eram canais que não se importavam nem um pouco com qualidade, bem-estar, nem nada do tipo, apenas em fazer mais conteúdo possível sobre o tema, já que ele viralizava muito fácil, porque em 2014 Let It Go era uma das músicas mais cantadas do mundo. Só que no meio desses Content Farms tínhamos os conteúdos específicos de pessoas brincando com amoebas, pessoas criando historinhas com bonecas da Peppa Pig ou coisas parecidas, tudo isso para chamar a atenção mesmo do público infantil. Até as animações, que eram extremamente porcas, mas eram boas o suficiente para a pessoa que tá assistindo perceber que era tal personagem. Às vezes era uma animação tudo zoada, mas como parecia a Peppa, o moleque nem se importava do que ele tava assistindo. E com todo esse boom que teve na linha de canais infantis, também surgiram as empresas que financiavam os famosos canais de família, onde os pais colocavam seus filhos pequenos para estarem brincando e fazendo historinhas normais com os brinquedos deles, enquanto isso eles faziam um merchandise, uma propaganda mais light, que era meio imperceptível, porém sempre a marca do brinquedo ficava aparecendo, e enquanto os moleques brincavam sem saber de nada, os pais estavam vivendo o ápice do mestre do capitalismo. Porém, no meio disso, geralmente para caçar mais views, os conteúdos foram ficando cada vez mais pesados, tanto das animações, onde começou a ficar cada vez mais escatológico, com um personagem literalmente mijando e do outro lado é um bebedouro onde o personagem bebe um golden shower, ou até canais onde os pais eram personagens ativos do conteúdo, trouxe aquela frase muito interessante que é: pai ausente igual a trauma, pai presente igual a trauma, já que os pais, para gerar mais cliques, faziam pegadinhas, coisas meio babaquinhas com seus filhos, gerando aqueles vídeos onde o moleque chorava, tá ligado? Vomitava até, e cada vez ia ficando mais pesado, com as thumbs indicando logo no início que o moleque tá todo ferrado. E junto com todo esse crescimento também trouxe o público nojento, um bando de pedo que descobriram esse tipo de canal e começaram até fazer playlists onde apareciam as pessoinhas do canal brincando na piscina, usando biquíni, coisas que os pais postavam de maneira inocente, muitas vezes porque também eram muito burros em questão de internet, mas também abre uma brecha pra gente teorizar que muitos deles liam os comentários nojentos, porém apenas ignoravam, já que naquela época o YouTube tinha inserido um tipo de algoritmo onde quanto mais a pessoa fica tempo no
no seu vídeo, mais grana você recebe com aquilo. Coisa que funciona até hoje, com a esquematização de que quanto mais tempo tem seu vídeo, mais anúncios você coloca, e se a pessoa fica mais tempo no seu vídeo, mais anúncios ela viu. Com vídeos inteiros, com foco dos filhos do canal estarem brincando na piscina, com eles sabendo quem que vai ser o público que vai assistir aquilo. O que também é extremamente contemporâneo nos tempos atuais, onde a gente vê um bando de véia carcomida postando as próprias filhas dançando músicas inadequadas no Kawaii da vida. E justamente para gerar o clique desse tipo de pessoa que assiste esse tipo de conteúdo. E isso é tão bizarro que a gente teve até um caso onde um cara foi dormir na casa da família que tinha esse tipo de conteúdo do Kawaii. Além também que as thumbnails e títulos cada vez mais apelativos não ajudavam muito, fazendo com que as pessoas que consumiam esse tipo de conteúdo da maneira mais nojenta possível conseguissem identificar facilmente qual tipo de vídeo elas iam querer assistir. E meio que isso ficou por um bom tempo sem ninguém perceber. Aparentemente o YouTube naquela época estava tentando fazer cosplay de Reddit e não moderar nada, já que apenas quando pais viram que os filhos estavam assistindo o Sonic cagando na sopa e aquilo sendo o suprassumo do humor, e um YouTube bem pequeno, menor que eu, chamado PewDiePie, fez uma denúncia sobre, e os anunciantes não queriam mais também estar vinculados a uma plataforma onde era um antro de Jack, que o YouTube finalmente tomou uma decisão que foi uma das mais sem pensar antes de fazer que eles fizeram, que foi a caça às bruxas a todo quanto é tipo de canal que tinha como foco o público infantil. E como todo mundo sabe que empresa bilionária gosta bastante de usar a mão de obra humana, eles preferiram automatizar tudo com bots extremamente defeituosos para que eles pudessem estar filtrando todo tipo de conteúdo bizarro de dentro da plataforma. Com isso, além de os canais de ElzaGate, que tinham realmente esse conteúdo mais prejudicial, foi banido, também canais de pessoas que simplesmente faziam as suas historinhas brincando e que eram bem inocentes de tudo isso, sofreram também e tiveram seus canais apagados do dia pra noite. Simplesmente tentaram logar nas contas e viam que lá não tinha mais nada. Também, como a AdSense funciona por CPF e de pessoa física para pessoa física, muitos desses canais perderam a sua monetização e não conseguiram voltar com isso. E o YouTube, não cansado de tomar cada vez mais decisões radicais utilizando de bots, pegou e proibiu certas palavras aqui de dentro da plataforma que, se você falar, desmonetiza seu vídeo na hora. Você tem que ter muita sorte para falar essas fitas, seu vídeo continuar de pé ou monetizável, que é um dos motivos de por que muitas vezes eu falo como um bobão e falo desvivamento, foi de Vasco, foi de Caixa, porque essas palavras aqui são exemplos de palavras que foram banidas pelo YouTube. Basicamente, se você é um canal pequeno como eu e fala essas coisas e consegue ter a façanha de ter vários vídeos desmonetizados, o YouTube não vai te recomendar tanto, porque vai perceber que você é um criador inadequado. Com isso, também te dando uma espécie de shadow ban, onde o seu canal vai ser cada vez menos recomendado, até você começar a mudar de rumo do nada. Pra vocês verem como esse conteúdo é facilmente capitalizável, há pouco tempo atrás tivemos o Blusão for Kids. E a outra ação que o YouTube tomou nesse caso foi criar o YouTube Kids, que era pra ser uma plataforma mais segura, livre desse tipo de pessoa e desse tipo de conteúdo. E adivinha o que aconteceu? Não demorou mais de 3 dias pra todo o canal de ElzaGate saber como postar seus vídeos no YouTube Kids e ganhar mais dinheiro ainda. Já que não demorou pros canais de ElzaGate perceberem que a plataforma do YouTube Kids tinha mais furos em suas regras, como um carro que entrou com todas as janelas fechadas no morro. Porém, como eu havia mencionado no início, o ElzaGate nunca sumiu. Ele sempre procurou se reinventar e se reinserir na sociedade, da maneira qual temos hoje em dia vários vídeos no YouTube Shorts, até TikTok, de pessoas que utilizam de temas que o público infantil curte bastante para fazer algo totalmente sexualizado. Coisas como Digital Circles, Sprunk e até Roblox são usados nesse contexto, onde pessoas com a índole e o caráter totalmente demoníaco pegam imagens diretamente do Holy 3D4, recortam apenas a parte explícita, porém deixam todo o contexto lá numa thumbnail específica, para que chame mais a atenção do público, gerando um novo tipo de ElzaGate bem mais pesado e mais explícito, sendo isso também quase uma história de origem de um membro que é carteirinha registrada aqui no canal, né? Esse tipo de pessoa. Já que até coisas padrões como Clash Royale e os emojis utilizaram de um tempo atrás esse aqui para fazer séries de conteúdo inteiro ao redor de emojis do Clash Royale, mas quando você vai ver é uma animação feita por IA de uma maneira explícita o suficiente para chamar a atenção, mas não o suficiente para ganhar uma desmonetização do YouTube. Além também que nos tempos atuais o ElzaGate mudou o seu nome para algo que conhecemos hoje como Brain Rot. Eu não tô falando que o Tum Tum Sahur é algo do mal, eu tô falando mais de um outro tipo de Brain Rot específico,
aquele que é usado para relativizar crimes como estudo, violência e comportamento inadequado de uma maneira engraçadinha, tá ligado? Onde eles utilizam de IA e piadas como o famoso rage bait para que eles possam simplesmente estar espalhando o humor deles, tá ligado? Já que o humor não tem limites. E não para por aí, já que eles utilizam dessas animações que a galera mais nova conhece, como Digital Circus, para poder estar fazendo cada vez mais um conteúdo que vai chamar clique, já que basicamente na comunidade de Sprunk, que tem vídeo aqui no canal, eu mostrei partes onde basicamente eles colocam thumbnails quase explícitas, com os bonecos com curvas a mais, e você vai clicar pra ver o vídeo infantil com esses temas mais bizarros ainda, tá ligado? E sempre na internet vai existir esse tipo de pessoa que vai criar um conteúdo mais nojento pra afetar justamente o público menor, já que ele é muito mais fácil de ser utilizável como massa de manobra. Pra vocês terem noção, prendemos o Pediri brasileiro. Tinha moleque gravando vídeo chorando porque o canal dele tinha acabado. E também tem o Taspio, que eu nem preciso comentar, da música É a Tropa do Taspio, onde é basicamente um cara falando senta na posição, e quando você vai ver, nenhuma das meninas tem nem idade pra fazer um menor aprendiz. E você pode achar muito engraçado essa questão de relativizar crimes bizarros, como estudo, coisas forçadas, utilizando de IAs bem hot, cara, é humor, é comédia. Eu não quero ver você reclamando quando só depois de velho você perceber que essa geração tá basicamente criando um bando de sociopata funcional, já que o ápice do humor é você colocar outro criminoso sexual dançando do lado de um ditador na cadeia. Mas é humor, né, gurizada? É humor, vamos entender, é engraçado, é irônia. É rage bait, caiu no rage bait. E toda essa situação sempre vai se repetir. Há um tempo atrás foi com Elsa Gate, ano passado foi com a questão do Ítalo, que fez também outros vários canais que utilizavam de menores pra fazer o seu conteúdo caírem. Ano que vem pode ser o Fel com alguém mais grande também falando de Brain Hot, sabe? Ele copiou o meu vídeo. Mas infelizmente essa situação atual me deixa pensando que eu preferiria muito mais continuar vendo vídeos onde o Homem-Aranha aparece grávido do que ver vídeos de IA cada vez piores, já que pelo menos o ator se prestava a vestir a fantasia do Homem-Aranha pra fazer aquela bizarrice. Já que o Elsa Gate se tornou aquele fator que sempre vai me fazer desconfiar de tudo, e que nunca vamos saber o quão fundo ainda chegaremos nesse canal e todo o submundo que existe dentro dessa vasta internet. Bom, esse vídeo foi um patrocínio desse inscrito aqui. Sim, eu enganei você. Você achou que seu vídeo ia sair quarta? Não. E se você também tiver um caso bizarro pra falar aqui nos comentários de algo sobre Elsa Gate que você viu, vivenciou ou ficou sabendo, é só mandar aqui nos comentários que eu amo ler todos de maneira psicótica. Também, se você quiser que sua ideia vire vídeo aqui no canal, é só tá mandando que eu vou tá lendo, e eu vou tá me propondo a estudar sobre o assunto quanto mais bizarro ele for. Tô falando justamente com você, mano, que tá pedindo vídeo de Cookie Room. Eu tô lendo o seu comentário, fica calmo que eu tô vendo sobre. E também o mano que tá pedindo um vídeo completo sobre Lobotomy Corporate, vai ter ainda, se acalme. Mas por hoje é isso. Não esquece de curtir e se inscrever, porque me ajuda demais a gente crescer aqui no canal e bater nossa meta de 100k até o final do ano. Meu nome é Alvaralhos, vocês são incríveis e fui! Meu pescoço.